Antes de orarmos juntos, quero que você pare por um instante, feche os olhos da carne e abra os olhos do Espírito, porque o que vamos falar aqui não é apenas uma oração, é um chamado para dentro, uma viagem ao centro da alma. Sabe aquela imagem que a gente vê quando olha um grupo de pessoas sorrindo, conversando, parecendo estar em plena harmonia? Aos olhos humanos, tudo parece bem, mas nem tudo é o que parece. Atrás de cada sorriso, existe uma história. Por trás de cada olhar sereno, pode existir uma dor silenciosa. Pessoas caminham pelas ruas carregando guerras invisíveis, e muitas dessas batalhas não têm nada a ver com contas a pagar, doenças ou decepções amorosas. Há algo mais profundo, uma guerra íntima, uma luta que não se trava com palavras, mas com escolhas diárias entre o que é eterno e o que é passageiro. Vivemos numa tensão constante entre dois mundos, o da carne e o do espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5,17, revelou essa realidade de forma clara, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa batalha silenciosa acontece todos os dias dentro de nós. Enquanto o espírito sussurra, ore, a carne cochicha, depois. Enquanto o espírito deseja santidade, a carne clama por prazer imediato. E essa guerra, meu irmão, minha irmã, não é algo simbólico, é real e afeta o rumo da nossa vida. Se essa palavra falou com você até aqui, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Vamos juntos reconhecer essa guerra e vencê-la com fé. Você já se perguntou por que é tão difícil manter uma vida espiritual consistente? Por que parece tão fácil se distrair na hora da oração? Porque, mesmo querendo se aproximar de Deus, há sempre algo puxando você para longe. A resposta está nesse confronto interno. O espírito clama por santidade, mas a carne grita por conforto. A Bíblia não nos deixa no escuro sobre isso. Gálatas 5 nos mostra que a carne é inclinada ao egoísmo, à impaciência, ao orgulho, à cobiça e à inveja. E o espírito? Ele deseja aquilo que agrada a Deus: humildade, pureza, amor, verdade, oração. E é por isso que essa luta é tão intensa. O espírito quer acordar cedo e buscar a presença de Deus, mas a carne está cansada. O espírito deseja mergulhar na palavra, mas a carne lembra que tem aquela série nova, aquele vídeo, aquele scroll infinito no celular. Parece pequeno, mas são nesses detalhes que as grandes derrotas espirituais começam. Não é apenas uma questão de força de vontade, é uma batalha espiritual. E o inimigo conhece bem nossas fraquezas. Ele sabe exatamente onde tocar. Ele quer que você acredite que essa preguiça é só cansaço, que essa frieza é fase, que sua falta de tempo para Deus é apenas rotina corrida. Mas não se engane, é um plano para te enfraquecer. Cada distração alimenta a carne e silencia o espírito. Mas há esperança, porque se há guerra, também há vitória. E ela começa com consciência, com humildade para reconhecer: sim, eu tenho lutado. E sim, eu preciso de ajuda. Não dá para vencer essa batalha ignorando que ela existe. Escreva nos comentários: eu reconheço a luta, mas escolho lutar com Deus. Vamos declarar juntos que não seremos vencidos pelas distrações do mundo. A palavra de Deus não suaviza a realidade. Ela não finge que viver pelo Espírito é fácil. Pelo contrário, em Gálatas 5:24 está escrito: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Perceba, não diz que a carne foi acalmada ou controlada, mas crucificada. E o que significa crucificar algo? Significa matar, eliminar, não dar mais espaço. É um processo doloroso, exigente e constante. Não acontece de uma vez só e não é agradável, mas é necessário, porque enquanto a carne estiver viva e alimentada, ela vai lutar por controle. E se dermos ouvidos a ela, corremos o risco de perder nossa sensibilidade espiritual, de nos afastarmos de Deus sem nem perceber. Crucificar a carne é dizer não ao que parece bom, mas não edifica. É fechar os olhos para aquilo que estimula o pecado. É abrir mão do orgulho, da vontade de ter razão, da necessidade de ser visto, aplaudido, validado.
É matar aquilo que impede o fluir do Espírito em nós. Isso não nos torna supercrentes, mas nos torna dependentes da graça, porque não conseguimos crucificar a carne sozinhos. Precisamos da força que vem do alto. É o Espírito Santo quem nos capacita. E é com ele que aprendemos a negar o prazer imediato em troca da glória eterna. Esse é o caminho da santidade. Não é um tapete vermelho, é uma estrada estreita, mas é nessa estrada que os filhos de Deus são formados. Se essa palavra mexeu com você, declare nos comentários: eu escolho crucificar minha carne para viver no Espírito. Vamos juntos fortalecer essa decisão. A maioria das guerras não é vencida em grandes gestos, mas em decisões silenciosas. E com a vida espiritual, não é diferente. Às vezes achamos que cair em tentação é o resultado de um grande momento de fraqueza, mas, na verdade, é o acúmulo de pequenas concessões feitas dia após dia. A carne nunca desiste facilmente. Ela se disfarça de necessidade, de descanso, de justificativa. Você sente vontade de orar, mas lembra de uma notificação no celular. Decide abrir a Bíblia, mas se distrai com aquele vídeo que só vai levar 2 minutos. E quando percebe, já se passou 1 hora. E você não alimentou o Espírito nem por 5 minutos. Essa é a guerra silenciosa. O momento em que sua alma anseia por Deus, mas a sua mente corre para o conforto. E esses momentos importam. Cada escolha que fazemos entre carne e espírito, por menor que pareça, define qual lado está sendo alimentado dentro de nós. Você não precisa estar em pecado para estar se afastando de Deus. Basta ignorar a voz do Espírito. Basta se acostumar com a ausência dele. A frieza espiritual não chega de repente. Ela vem como uma neblina suave, que encobre o fogo da fé até apagá-lo. Mas o Espírito Santo está sempre pronto para reacender essa chama. Ele só precisa de uma faísca da sua decisão. Ele só precisa que você diga: eu quero mudar. Comente agora: Senhor, reacende em mim o fogo que a carne tentou apagar. Que essas palavras sejam o início de uma nova entrega em sua vida. Muitos falam sobre andar no Espírito, mas poucos realmente compreendem o que isso significa na prática. Andar no Espírito não é apenas frequentar uma igreja ou repetir versículos decorados. É viver guiado por Deus em cada detalhe. É deixar que o Espírito Santo conduza seus pensamentos, suas palavras, suas reações. Viver no Espírito é quando você escolhe perdoar, mesmo quando foi profundamente ferido. É quando você segura a língua para não revidar com raiva. É quando você decide amar alguém difícil, servir em silêncio, negar um desejo impuro. É nesses momentos que o céu sorri e o inferno treme. Romanos 8:6 nos lembra: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso é poderoso. Quando alimentamos o Espírito, colhemos paz, mesmo em meio à guerra. Quando deixamos o Espírito nos guiar, experimentamos vida, mesmo que tudo ao redor pareça caos. Mas isso exige intencionalidade, exige disciplina espiritual, exige tempo com Deus, renúncia das distrações, jejum das vontades que não edificam. Não é fácil, mas é possível. E mais do que possível, é necessário, porque só vivendo no Espírito é que encontramos a verdadeira liberdade. A carne nos prende em ciclos. O Espírito nos liberta para uma nova história. Se você deseja essa liberdade, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia cada passo meu. Vamos declarar juntos que não andamos mais sozinhos, mas conduzidos por Deus. Muita gente usa a cruz como adorno, pendurada no pescoço, tatuada na pele, estampada em camisetas. Mas a cruz, na vida do cristão, não foi feita para enfeitar. Ela foi feita para transformar. Quando Paulo escreve que devemos crucificar a carne, ele está usando uma imagem intencionalmente forte. A cruz era o método mais brutal de morte. Era lento, doloroso, humilhante. E é exatamente isso que o pecado precisa: ser morto sem dó, sem desculpas, sem adiamentos. Porque o que você não crucifica hoje pode te matar amanhã. Dizer sim à cruz é dizer não à carne. É quando você entrega seus desejos, seus impulsos, suas vontades e diz: Jesus, faz em mim o que eu não consigo sozinho. É quando você morre para o orgulho, para a autopiedade, para a necessidade de agradar os outros e começa a viver apenas para agradar a Deus.
A cruz dói, mas ela também liberta, porque quanto mais você morre para o mundo, mais você vive para o céu. A carne quer fazer de você um prisioneiro das emoções, mas a cruz te convida a ser livre no espírito. Não é uma morte rápida, é um processo diário. E cada renúncia, cada decisão certa, cada impulso dominado, é uma vitória invisível que o céu celebra. Não viva com medo da cruz, viva com temor de uma vida sem ela. Escreva nos comentários: eu abraço a cruz para que Cristo viva em mim. Que essa seja a sua oração hoje e todos os dias. Muita gente pensa que viver no Espírito significa nunca falhar, nunca sentir medo, nunca ter pensamentos errados, nunca se distrair. Mas essa é uma ilusão perigosa. A verdade é que você vai falhar, vai errar o alvo, vai ter dias em que a carne vai gritar mais alto e talvez você ceda. Mas a diferença está no que você faz depois disso. A caminhada com Cristo não exige perfeição, exige perseverança. O que Ele quer de você não é uma ficha limpa, é um coração quebrantado. Um coração que, mesmo quando cai, se recusa a permanecer no chão. Jesus não espera que você nunca tropece. Ele espera que, ao tropeçar, você se lembre de que Ele está ali para te levantar. Ele mesmo disse: no mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A carne tenta te convencer de que, por errar uma vez, você não merece mais buscar a Deus, que você é um hipócrita, que não adianta tentar de novo. Isso é mentira. Essa é a armadilha do inimigo para te manter longe da graça. Mas a verdade é que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Ele te ama agora, mesmo sabendo tudo que você ainda vai errar, e ainda assim escolheu te chamar de filho. Então, se você caiu, levante. Se esfriou, reacenda. Se afastou, volte. A porta continua aberta. A graça continua disponível. O Espírito continua esperando. Se essa palavra te alcançou hoje, comente. Mesmo em meio às quedas, eu escolho continuar com Jesus. Que sua perseverança seja mais forte do que qualquer acusação. Se há uma chave para vencer essa guerra interna, é essa. Você precisa alimentar mais o Espírito do que a carne, porque tudo o que você alimenta, cresce, e tudo o que você negligencia, enfraquece. Se você dá ao seu espírito apenas migalhas, mas oferece banquetes diários à sua carne, redes sociais sem propósito, conversas vazias, séries, distrações constantes, não se surpreenda se estiver espiritualmente fraco. Mas quando você decide inverter essa ordem, algo começa a mudar. Quando você abre mão de um episódio para ler a palavra, quando você fecha os olhos para orar em vez de reclamar, quando você jejua não só de comida, mas de distrações, quando você busca a Deus intencionalmente, o céu responde. A vida cheia do Espírito não é um sentimento que aparece do nada, é fruto de escolhas consistentes, é construído no secreto, onde ninguém aplaude, mas Deus molda. E com o tempo, você começa a sentir algo diferente. Paz no lugar da ansiedade, domínio próprio no lugar da impulsividade, fé onde antes só havia medo. É assim que a carne começa a perder espaço. Não porque você é forte, mas porque o espírito está sendo alimentado. E ele é sempre mais forte que qualquer tentação, hábito ou fraqueza. Se você está decidido a alimentar mais o seu espírito, declare aí nos comentários: eu escolho crescer por dentro. Que essa escolha hoje marque o começo de uma nova estação espiritual na sua vida. Há uma verdade que pode mudar tudo. Você não é mais escravo da carne, não é prisioneiro do pecado, não é refém dos seus impulsos. Quando Cristo morreu por você, Ele não só levou sua culpa, Ele também te deu um novo nome, uma nova identidade, uma nova posição, Filho de Deus. Romanos 8 nos lembra com clareza: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isso muda tudo, porque quem é escravo vive com medo, mas quem é filho vive com acesso. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar nos momentos difíceis, ele veio para te lembrar de quem você é. Você não é definido pelo seu passado, pelos seus erros, nem pelos seus desejos. Você é definido pela cruz. E na cruz tudo aquilo que te aprisionava perdeu o poder. Então hoje você pode dizer não ao pecado, pode romper com vícios, pensamentos tóxicos,
comportamentos destrutivos, não por força própria, mas porque o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Não aceite viver como mendigo espiritual se Deus já te colocou à mesa como filho. Levante-se, rejeite a velha natureza. Vista-se da nova vida que Cristo te ofereceu. Se você crê nessa verdade, comente: eu sou filho e escolho viver como tal. Que essa declaração ecoe no céu e cale toda a acusação do inimigo.